vendo os testes de comparações múltiplas de médias, que são os testes utilizados aí após a análise de variância, existindo significância do efeito de tratamento. Quando esses tratamentos são do tipo qualitativo, nós vamos analisar via teste de comparações múltiplas de médias. Então, na nossa sequência dos estudos, aí nós vimos a nossa primeira unidade, que é a parte teórica, né, de introdução, os conceitos. Vimos os delineamentos experimentais básicos, né, os principais, aí, os mais utilizados, o DIC, o Blocus e o quadrado latino. E agora nós vamos ver aí a análise complementar de uma análise de variância, que pode ser de dois tipos, através de comparações múltiplas de médias, quando os tratamentos são qualitativos, ou análise de regressão. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver essa primeira situação, de comparação de tratamentos qualitativos, por meio de teste de médias, e o teste que nós vamos aprender é o teste mais utilizado para essa finalidade, que é o teste Tukey, que tem essa equação aqui, muito simples aí, com valores que a gente já conhece, né? Com exceção desse aqui, que nós vamos ver o que ele é na sequência. Mas antes de começar qualquer conteúdo, como nosso combinado, nós vamos fazer a nossa tradicional enquete. A gente vai ver como calcula e tudo mais. Então, a gente viu essa sequência aqui de estudo, né? A realização do experimento, coleta dos dados experimentais, fazer análise de variância e o teste F da análise de variância. O teste F da análise de variância pode ser significativo ou não ser significativo. Se o teste F para o efeito de tratamento não é significativo, a nossa interpretação acabou aqui, né? Os tratamentos não diferem estatisticamente e não tem o que fazer, né? São equivalentes, tanto faz produzir um, né? Cultivar um ou outra, cultivar vai ser a mesma produtividade, não difere estatisticamente. Já quando os tratamentos eles são diferentes estatisticamente, se nós tiver mais do que 2 tratamentos, a gente já não consegue dizer quem são os melhores ou não. Se for só 2, né, tratamento A e tratamento B, e eu sei que eles diferem estatisticamente, eu vou olhar a média, né? Se a média do A é maior, né, ele vai ser o melhor tratamento. E o B tiver média menor, ele vai ser o pior. Então, são só 2, né? Agora, quando a gente tem 3 tratamentos, aí a gente fica na dúvida, né? Poxa, será que o melhor é o A ou o A e o B? Será que é o C e o B ou só o C? Enfim, aí eu não sei, né? Porque eu só sei que eles diferem, mas quem que difere, eu não sei. Então, se eu tiver 3 ou mais tratamentos, eu preciso fazer um teste de análise complementar. E aí depende do fator, né? Depende do tipo de tratamento. Se o tratamento é do tipo quantitativo ou se ele é do tipo qualitativo. E cada um desses tipos de tratamentos, eu tenho análises complementares diferentes. E aqui eu não posso confundir, pessoal, com o tipo de variável resposta. Eu estou avaliando aqui o tipo de tratamento, o tipo de fator em estudo. Se meus tratamentos são diferentes cultivares, se meus tratamentos são diferentes doses de um produto, o que é que eu estou querendo saber, né, de resultado em relação aos meus tratamentos? Quem são os meus tratamentos? É diferente da variável resposta. A variável resposta eu vou avaliar produtividade, altura, incidência de doença, número de folhas, enfim, essas são as variáveis respostas. Agora, os tratamentos é aquilo que eu estou interessado em comparar, se é diferentes produtos, se é diferentes métodos, diferentes doses. Então, quando eles são do tipo quantitativo, como diferentes doses de um produto, aí a análise complementar é a análise de regressão, que nós vamos ver na próxima aula. Já quando os tratamentos são do tipo qualitativo, por exemplo, diferentes cultivares, diferentes métodos de cultivo, e tudo aquilo que não é um tratamento quantitativo, vai ser classificado como tratamento qualitativo. E aí a análise complementar é por meio de testes, comparações múltiplas de médias, que tem vários tipos, né? Que eu coloquei alguns, né? Os mais conhecidos, como o teste T, também chamado de DMS, o teste Tukey, que é o que nós vamos ver, o teste Duncan, o teste Bonferroni, o teste Scott-Knott, tem vários testes aí. Nós vamos nos concentrar aí nesse mais utilizado, que é o Tukey. Tranquilo? Perguntas por aí? Não? Então vamos avançando. E como eu comentei, existem vários métodos, né, de comparações de médias. Cada um dos métodos tem uma finalidade, né, mais específica, uma particularidade.
como, por exemplo, aqui o teste Scott-Knott, que também é bastante utilizado, ele é indicado, é um teste muito poderoso quando a gente tem um número de tratamentos bastante elevado. E ele tem uma outra característica, que ele evita ambiguidades. O que são as ambiguidades? Ambiguidade é aquilo que nós estávamos comentando ali no slide, né, da nossa última questão. Isso aqui é uma ambiguidade. Ou seja, esse tratamento C, ele tanto não difere do B, quanto não difere do E. Então, isso é uma ambiguidade. Tranquilo? A gente costuma dizer, esse tratamento aqui, ele está em cima do muro, né? O tratamento C. Ele não se decidiu se ele quer ficar né, mais parecido com esse aqui ou mais parecido com esse aqui, né? Então, ele não define, né, essa separação aí. Tranquilo? Isso é uma ambiguidade. O que o teste Scott-Knott ele evita, né? Ele não tem essa ambiguidade. E justamente por essa característica, ele é um teste de análise de grupos, é uma análise de agrupamento univariada. É um dos poucos testes que faz esse tipo de interpretação. Então, ele é muito interessante aí quando a gente tem um número de tratamentos bastante elevado. Por exemplo, vou comparar 200 tratamentos. Se eu tiver ambiguidades, aí fica difícil a interpretação. Então, é um teste muito interessante. Vejam, pessoal, ele tem aqui essa indicação de que é indicado para um número de tratamentos elevado, mas o contrário ele não está dizendo. Não está dizendo que ele não é indicado para quando eu tenho um número de tratamentos pequeno. Não, essa afirmação, o contrário aqui, ele não é verdadeiro. Ele está dizendo que numa situação de que eu tenha muitos tratamentos, esse teste aqui ele é bastante indicado. Mas numa condição em que eu tenho poucos tratamentos, ele não tem nenhuma afirmação aqui. Essa interpretação aqui é o seguinte, o teste Scott-Knott, quando tem muitos tratamentos, ele é superior estatisticamente, ele é mais poderoso estatisticamente do que outros testes. Mas numa condição de poucos tratamentos, ele é tão bom quanto qualquer outro teste, como o teste Tukey, por exemplo. Ou seja, eu posso utilizar sem problema o teste Scott-Knott para poucos tratamentos. Por exemplo, vou comparar 5, 6 tratamentos. Posso utilizar o Scott-Knott. Mas numa situação em que eu tenho lá 300 tratamentos, eu posso utilizar o teste Tukey? Dificilmente, né, você vai ter um resultado que você consiga interpretar de forma fácil. Então, é mais interessante, é mais indicado utilizar o Scott-Knott. Tranquilo? Então, você pode utilizar o teste Scott-Knott em qualquer situação, tanto em poucos tratamentos quanto em muitos. Com a observação de que quando você tem muitos tratamentos, ele seria o teste mais indicado aí você utilizar. E tem essa grande vantagem de evitar ambiguidade. O teste Dunnett, ele já tem uma outra finalidade. É quando você tem o objetivo único na sua pesquisa de comparar os seus tratamentos com um tratamento controle, com uma testemunha. Então, você não tem interesse em comparar os tratamentos entre si, somente aqueles tratamentos que você está avaliando com um tratamento controle, com um tratamento padrão, por exemplo, certo? Então, você vai comparar somente com aquela testemunha. É um teste também, né, tem uma outra finalidade e não é muito utilizado. E o teste Tukey é o teste mais generalista, digamos assim. É o teste que faz todas as comparações, né, todos os contrastes de médias 2 a 2. E aí você vai comparar tanto com a testemunha, se tiver, quanto todas as outras combinações. E aí te dá uma possibilidade de interpretação bem maior e também pela facilidade de cálculo ele é bastante utilizado. Tranquilo? Vamos ver se temos perguntas. Não temos pergunta, vamos avançando. E aí, para nós calcular o teste Tukey, vamos utilizar um exemplo aí que fica mais fácil de nós entender. Então, aqui está nesse exemplo aqui tem os dados de altura de plantas em centímetros e um experimento no delineamento inteiramente casualizado, no DIC, avaliando 4 espécies de eucalipto. Então, aqui tem os tratamentos, que são as 4 espécies. As repetições, aqui foram avaliadas 6 repetições. Aqui a soma dos tratamentos. Aqui a média dos tratamentos. Essa soma aqui, para quem não lembra, né, é o YI, ponto. Tranquilo? E a média vai ser o Y barra, porque é de média, I, ponto. Tranquilo? Só para nós lembrar da simbologia. E aí o que a gente tem que fazer? Primeiramente, fazer análise de variância.
Tranquilo? Por que eu tenho que fazer análise de variância? Para saber se existe diferença estatística significativa, né, entre essas médias de tratamentos aqui. Se eu posso afirmar que diferem estatisticamente, que existe diferença entre esses tratamentos. Existindo diferença, eu vou aplicar uma análise complementar. E por que eu vou aplicar o teste Tukey? Porque é tratamento do tipo qualitativo, são espécies diferentes, né, que se diferem por suas qualidades. Então, a espécie A é diferente da B por suas características, né, qualitativas. Logo, após a análise de variância, caso o teste F para efeito de espécie, né, para efeito de tratamento, for significativo, é adequado proceder a um teste de comparação múltipla de médias e podemos utilizar o teste Tukey aí. E aqui está o resultado da análise de variância, né? Vejam, é no DIC, o mais fácil de calcular, né? Espécie, erro e total são as fontes de variação. Grau de liberdade de tratamento, de erro, total, soma de quadrados, quadrados médios, F calculado e F tabelado. Aqui nós vamos fazer a interpretação da significância, né? Se o efeito de tratamento é significativo ou não. E a gente pode lembrar, né? Lá do nosso teste de hipótese, a distribuição F tem esse comportamento, o valor tabelado é a referência, né? O valor tabelado 3,10. À direita desse valor, nós temos a região que a gente chama de região crítica, ou região de rejeição da hipótese H0, e posicionamos o nosso valor da estatística calculada, né? Começa aqui em 0, aqui é o 3,1, então o 5,41 vai estar por aqui, ou seja, na região de rejeição da hipótese H0, portanto, nós vamos aceitar a hipótese alternativa, a hipótese de que existe diferença estatística entre os tratamentos. Então, entre as nossas espécies existe diferença. Como os tratamentos são espécies, né, são qualitativos, nós podemos proceder aí o teste de médias. Beleza? Então, vamos aí ao nosso teste de médias, não temos dúvidas. O teste Tukey é o teste mais utilizado, e nessa situação aí de comparação de 4 tratamentos, ele vai fazer a comparação de todas as combinações aí de 4 e 2A2. Quem lembra lá de probabilidade, né, de estudo de análise combinatória, combinação 4 e 2A2 vai dar 6 combinações possíveis. Quem são as combinações possíveis? Vou comparar o tratamento A com o B, com o C e com o D. Vejam que comparar o A com o B ou o B com o A é a mesma coisa, né? É a mesma comparação. Eu vou comparar também o tratamento B com o tratamento C e também o B com o tratamento D. E a última comparação que precisa é o tratamento C com o D. Portanto, nós temos 6 contrastes possíveis. Beleza? Então, essas 6 comparações aí que a gente precisa fazer. Então, precisamos comparar esses contrastes e ter alguma estatística, né, que é a estatística do teste, que vai nos direcionar aí se essa diferença, né, entre as médias elas são significativas ou não. E aí nós temos aqui a fórmula do teste Tukey, que é dado por esse valor aqui, Q alfa e GLE. O que é isso? É um valor tabelado do teste Tukey, vejam que está aqui, ó, amplitude total estudentizada, é um valor tabelado, que depende de quem? Do nível de significância do teste, de quem mais que depende? Do I, ou seja, do número de tratamentos, e depende também do grau de liberdade do erro, beleza? Aonde que eu vou encontrar esses valores, né? Essas parâmetros aqui? O nível de significância eu defino lá no início, né, na minha pesquisa. Geralmente é 5%. O I é o número de tratamentos. No nosso exemplo, são 4 tratamentos a serem comparados. O grau de liberdade do erro eu vou buscar lá no quadro da análise de variância. Tranquilo? Então, é esses valores aí que eu preciso para ir na tabela do teste Tukey e aí buscar esse valor da amplitude total estudentizada. O que é só para representar que esse valor é do teste Tukey. E aí, vezes quem? Raiz do quadrado médio do erro dividido por J, que é o número de repetições. Cuidado, pessoal, que aqui a raiz, ela pega tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, primeiro eu tenho que resolver essa divisão para depois
executar a radiciação. Beleza? É muito comum esse erro nas provas, nos trabalhos. Né? Coloca na calculadora a raiz do quadrado médio do erro e depois multiplica depois divide pelo número de repetições. Aí vai dar errado. Porque o que fez? Primeiro tirou a raiz do quadrado médio do erro, depois dividiu por J. Na verdade, primeiro tem que fazer a razão do quadrado médio do erro pelo denominador, que é o número de repetições. O resultado dessa divisão, aí sim você vai tirar a raiz. E aí o resultado dessa raiz vai multiplicar pelo valor tabelado. E aí esse valor do delta que nós vamos calcular, ele é interpretado, né, ele é a diferença mínima significativa, ou seja, qual que é a menor diferença que eu tenho que ter entre dois tratamentos para eu dizer que eles são estatisticamente diferentes. Tranquilo? Então, essa é a interpretação. E qualquer diferença entre tratamentos, né, entre médias de tratamentos, que for maior ou igual ao valor do delta, ela é considerada significativa. É aquele exemplo que eu comentei lá no início da aula, né? Você tem lá um experimento que comparou cultivares de soja e tinha dois tratamentos lá com 30 sacos de diferença e você não pode afirmar que eles são estatisticamente diferentes. Ou seja, o delta deu um valor de 30 ou mais, né? Agora, quando você comparou lá tratamentos que tinham 5 sacos de diferença, e aí você afirmou que eles são estatisticamente diferentes, quer dizer que o seu valor de delta era menor do que 5 sacos. E a unidade do valor do delta é a mesma unidade dos dados. Então, se você avaliou seu experimento lá em sacos por hectare, ou se você avaliou em gramas por parcela, enfim, o valor do delta segue a mesma unidade dos dados que você usou para a análise. Tranquilo? É pergunta? Não? É alguém saindo ou entrando? Muito bem, aonde que eu encontro esses valores tabelados? Na tabela do teste Tukey, tabela dos valores da amplitude total estudentizada. Tem uma tabela para cada nível de significância, né? No caso aqui 5%. Então eu vou buscar aqui no numerador, né, nessa primeira coluna aqui, o número de tratamentos, o nosso I, beleza? E aqui nessa primeira coluna eu vou procurar na linha o número de grau de liberdade do erro. Então aqui um exemplo, né, de 4 tratamentos com 20 graus de liberdade do erro, eu vou ter o valor aqui de 3,96. Outro cuidado que tem que ter, pessoal, que eu busco aqui o número de tratamentos e não o grau de liberdade de tratamento. Diferente lá da tabela F, né, que para encontrar o valor tabelado do teste F, eu preciso de grau de liberdade de tratamento e grau de liberdade do erro. Aqui no teste Tukey, não, eu preciso do número de tratamentos, certo? Então fiquem atentos a esse erro comum aí também. Não errem. E aqui o passo a passo, né? Colocando no exemplo, o valor para 4 tratamentos e 20 graus de liberdade do erro é 3,96. Então vejam, 5%, 4 tratamentos, 20 graus de liberdade do erro, o valor do tabelado do teste Tukey é 3,96. Colocando nessa equação, né, o valor do quadrado médio do erro daquele exercício que nós vimos ali, já resolvido, né, no DIC, comparando as 4 cultivares de eucalipto, o valor do quadrado médio do erro deu 100,9. O número de repetições utilizado foi 6, fazendo essa divisão, tirando a raiz, multiplicando pela amplitude total estudantizada, o nosso valor do delta é 16,2392. E essa é a diferença mínima que tem que ter entre duas médias para ser considerada significativa. Então, qualquer diferença que for menor do que esse valor, eu não posso afirmar que são estatisticamente diferentes. Então, quando eu comparo lá um dos contrastes de médias, a espécie A com a espécie B, se essa diferença aqui de média, por exemplo, esse aqui, vou chutar aqui, o valor deu 80 e no B deu 60, eu posso afirmar que são diferentes, porque essa diferença é de 20, né? Diferença aqui 60 com 80 é 20, é maior do que o delta, então eles vão receber letras diferentes, né? A maior média vai receber uma letra, a menor média vai receber outra letra. Agora, por outro lado, se eu tiver aqui um valor de 70, né, a média do tratamento B,
70, quando eu faço essa diferença aqui, 70 para 80, deu 10. 10 é menor do que o nosso delta, então é a diferença mínima que eu preciso para dizer que eles são estatisticamente diferentes é 16,23. Aqui só deu 10, então eu não posso dizer que eles são estatisticamente diferentes. Então eles vão receber a mesma letra A. Tranquilo? E assim eu vou procedendo. Aqui eu fiz para 2, né? Se tiver 3, é a mesma coisa. Eu vou comparando um a um. Eu vou comparar aqui, por exemplo, esse aqui deu 68. Né? Vou fazer uma outra comparação aqui. O A com o C. 80 menos 68, né? Essa diferença aqui dá 12. Difere desse aqui, né? O A difere do C. Compara essa diferença, 12 é menor que 16, não é estatisticamente diferente. Vou colocar mais um tratamento aqui. Tratamento D produziu 50. E aí eu vou comparar com A, eu vou ver aqui, ó, 50 para 80, essa diferença é 30, é maior A, então eles são diferentes estatisticamente. Ainda preciso fazer as outras comparações, né? Agora nós vamos proceder aí a sequência para vocês entenderem como que procede. Só para vocês terem noção aí do que é essas comparações. Bom, como que eu faço essa comparação, né? Primeiro passo, ordeno as médias de forma decrescente. Aqui uma observação na decrescente, eu coloquei decrescente aqui pelo fato de que a maioria das nossas variáveis, nós temos que quanto maior o valor da variável, por exemplo, produtividade, melhor é o tratamento, certo? A maioria das variáveis é assim, a altura de planta, quanto mais altas as plantas, melhor. Massa seca, quanto mais massa seca tiver, melhor. Número de folhas, quanto mais folha tiver, melhor. A grande maioria das nossas variáveis resposta, elas têm essa característica. De quanto maior o valor, melhor é. Por isso que a gente ordena de forma decrescente. Agora, quando nós temos uma variável que ela é inversa, aí nós precisamos inverter a lógica. Por exemplo, eu estou avaliando lá incidência de pragas, em número de lagartas por metro quadrado, por exemplo. O que é o interessante? E quanto menor o valor, melhor, né? Então, o nosso número de lagartas, quanto menos tiver, quer dizer que, sei lá, o tratamento é mais eficiente, né? E aí eu vou ordenar de forma crescente, né? Aí, quanto menor o valor, mais interessante. Eu vou colocar os menores, os valores mais interessantes para mim, eu vou colocar no início da minha tabela. À medida que vai diminuindo o interesse, né, vai descendo aqui a sequência de tratamentos. Então, só essa observação aí. Quando eu trabalho com o número de insetos por planta, incidência de doença por parcela, enfim, aí é inverso. Mas vamos seguir aqui na nossa tabela decrescente, quando a nossa variável, quanto maior, melhor. As médias dos tratamentos, né, que são as espécies de eucalipto, em altura, né? A maior média de altura foi o B, depois o C, 76, depois 72, depois 62. Essas foram as médias aí ordenadas de forma decrescente. Então ficou B, C, A, D. E aí nós começamos calculando a diferença sempre do maior para o menor, do maior com o menor. Ou seja, eu vou comparar o tratamento B com o tratamento D. Eu vou comparar 85 com 12. 85 com 12, não, com 62, desculpa. Quanto que é essa diferença? 85 menos 62, essa diferença é 23. E aí o que eu vou fazer com esse 23? Comparar com o delta. O delta é 16,2392. Essa diferença é maior? É. Então eu sei que eles são estatisticamente diferentes. Então eu não vou colocar a mesma letra para eles. Eu vou passar para a próxima comparação, beleza? Qual que é a próxima comparação? Eu vou comparar o maior, que é o B, né, a maior média, com a segunda menor. Quem que é a segunda menor? Eu já tinha feito essa comparação, agora eu vou fazer essa comparação. O B com A, 85 com 72. Quanto que é essa diferença? 85 menos 72, 13. 13 é menor do que o valor do delta, que é 16? Sim, é menor. Portanto, eles vão receber a mesma letra. O 85 e os 72 vão receber a mesma letra, certo? E vejam só, se eles recebem a mesma letra e as minhas médias estão ordenadas de forma decrescente, quer dizer que se esse valor menos esse já deu um valor menor do que o delta,
Logicamente, por estarem ordenadas de forma decrescente, qualquer comparação aqui dentro, né, vai ser menor do que o delta. Qualquer diferença entre tratamentos aqui, né, aqui só tem um. Se eu fizer 85 com 76, também vai dar menor, porque o 76 já é maior que o 72, né? Está ordenado de forma decrescente. Então, eu posso fazer já de forma direta, né? À medida que eu encontrar, né, médias que vão receber a mesma letra, todas as médias que tiverem entre essas duas vão receber também a mesma letra. Perfeito? Então, aqui, quando eu comparo o B com o C, que vai ser 85 com 76, eu vou perceber, né, que essa diferença também é menor do que o delta e vai receber a mesma letra. Então, esses três tratamentos aqui, né, o B, o C e o A, eles não diferem estatisticamente, eles recebem a mesma letra. Vamos para a próxima comparação. Depois que eu comparei o tratamento B, que é o que tem a maior média, né, usei ele como referência e fui comparando ele com o menor, com o segundo menor, com o terceiro menor. Depois que eu fiz isso, eu vou mudar a minha referência para o segundo maior, que agora é o tratamento C. E aí eu vou comparar ele com o menor, depois com o segundo menor e quantas tiver. Tranquilo? Então vamos para essa primeira comparação do C com o menor. A menor média de tratamento, que é o D. E aí eu vou comparar 76 menos 62, essa diferença dá 14, diferença é menor do que o delta, se é menor do que o delta, não é estatisticamente diferente. E aí eles vão receber a próxima letra aí da sequência. Tranquilo? Vejam, recebeu a letra B, recebeu a letra B, e aquela lógica de que, quando eu ordeno de forma decrescente, encontrei, né, tratamentos que vão receber a mesma letra por não diferirem, todos aqueles que tiverem aqui no meio, né, entre esses dois, também vão receber a letra B, né? Vão receber, no caso aqui, a mesma letra, que é a letra B, certo? Então, não preciso fazer essa comparação. Se eu fizer, né, 76 menos 72 vai dar 4, é menor que o delta, vai receber a letra B também. Então, eu já posso colocar a letra B ali e ter certeza que eles não diferem estatisticamente, tranquilo? Então, vejam, eu tenho aqui 3 tratamentos que não diferem estatisticamente, o B, o C e o A, que receberam a mesma letra A, e tem um outro conjunto de tratamentos que também não diferem estatisticamente, que é o C, o A e o D. Comparados 2 a 2, eles não diferem estatisticamente, tranquilo? Tem essas duas ambiguidades aqui, né? Que o tratamento C e o A tanto não diferem um do outro, né? Quanto não diferem, o A não difere do D e o A também não difere do B. Já o tratamento C, ele não difere do B, mas também não difere do D. Então tem essa ambiguidade aí que dificulta um pouco a interpretação, mas é assim que a gente compara, né? A gente sempre vai comparar um tratamento com o outro. Ah, o C difere do B? Não, não difere. O C difere do A? Não, não difere. O C difere do D? Não, também não difere. Então, o tratamento C, ele não difere de nenhum, né? Ah, o tratamento D, como que eu comparo ele? O tratamento D eu comparo com esse aqui, por exemplo, difere? Não, não difere, tem a mesma letra. O tratamento D, ele difere do tratamento C? Aí eu vou olhar as letras. Eles têm a mesma letra, a letra B. Não, não difere. O tratamento D, ele, quando comparado com o tratamento B, eles têm a mesma letra? Não, esse aqui tem a letra B, esse aqui tem a letra A. Então, eles são diferentes estatisticamente. Tranquilo? É assim que a gente faz a interpretação. E é costume, pessoal, nas publicações, sempre que a gente utiliza um teste de comparação de médias, por existirem muitos testes, a gente tem que indicar qual teste que a gente utilizou. Então, a gente coloca um asterisco aqui no início, né, das letras e escreve o que significa, né, essas letras. E aí a forma mais prática de fazer isso é escrever o seguinte: médias não seguidas da mesma letra diferem ao nível alfa de probabilidade, né, o nível que você utilizou no teste, ao nível, nesse caso, 5% de significância pelo teste que você utilizou, teste Tukey, tranquilo? Então, as médias que não são seguidas da mesma letra, elas vão ser diferentes.
Por exemplo, aqui a média 85 e a média 82, elas não são seguidas da mesma letra. Elas não têm a mesma letra e elas diferem estatisticamente. Já todas as demais, né, vão ser equivalentes, não diferir estatisticamente. Perguntas? Por enquanto não. Então essa é a forma de calcular o teste Tukey. E as conclusões a gente faz fazendo essas comparações, né? Então as conclusões sobre os tratamentos são feitas observando as médias identificadas, né, ou seguidas pelas letras, se elas são iguais ou não. Em geral, quando a gente não tem um tratamento testemunha, nós vamos observar o seguinte: qual que é o melhor tratamento, né? Qual que é o que tem a maior média e quais são os tratamentos que não diferem estatisticamente dele. E aí nós vamos, né, conseguir observar aí, os tratamentos mais produtivos, né, nesse aspecto aqui são os tratamentos B, que tem a maior média, o C e o A, que não diferem estatisticamente dele. Então, esses aqui seriam os tratamentos mais indicados, né, para espécies de eucalipto, nesse caso. Agora, quando a gente tem um tratamento testemunha, aí, no caso, a gente vai comparar com a testemunha, né? Então, em geral, a gente vai ver qual que é ou quais que são os tratamentos melhores do que a testemunha e quais não diferem estatisticamente da testemunha. Tranquilo? E quais diferem, né, para pior, e quais são os piores tratamentos. Então, a gente faz a interpretação dessa forma. Para nós praticar, né, vamos fazer mais um exercício, que é esse aqui. Considerando os resultados da tabela ao lado de um experimento de delineamento quadrado latino, o que nós vimos na aula passada. Avaliando a produtividade em toneladas por hectare de 4 híbridos, aí está aqui os híbridos, né? E de milho. Então tem o híbrido A, o B, o C e o D. Então vejam que eles estão casualizados, né? Como nós vimos na aula passada. E aqui nós temos produtividade em toneladas por hectare, aqui os valores da nossa variável resposta. Faça análise estatística do experimento utilizando o teste Tukey. Por que o teste Tukey? Porque híbridos, né, eles se diferem por suas qualidades, e se tiver diferença entre eles, vamos aplicar o teste Tukey. Podemos utilizar o nosso Excel. Deixa eu abrir aqui e ver se eu tenho esses dados. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra aqui para vocês enxergar. E o procedimento para fazer aqui é o mesmo que nós vimos na aula passada. Quadrado latino, né? O que eu preciso? Vou fazer aqui aquela tabela dinâmica, né? Inserir, tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui na mesma pasta, né? Para aparecer aqui a tabela dinâmica. E aí eu vou colocar aqui o que eu preciso. As linhas, aqui eu não lembro quem são as linhas, quem são as colunas, porque o enunciado aqui falou em fertilidade e umidade. Não colocou quem que está nas linhas, quem que está nas colunas, mas são, né, uma sendo fila, outra sendo coluna, vai dar certo. Não posso se confundir. E aqui eu vou colocar quem? Produtividade aqui nos valores. E já vou pedir a soma. Tranquilo? Então vejam que já está pronta a nossa tabela dinâmica. Está aqui os valores do nosso experimento, já organizados, né, nesse formato aqui que fica mais interessante aqui. Então veja aqui umidade 1, 2, 3, 4. O que eu ainda não sei são os tratamentos, né? As médias dos tratamentos que eu preciso ordenar aqui. Aí eu vou fazer uma outra organização aqui para pegar as médias dos tratamentos. Posso fazer isso de várias formas, né? Eu vou fazer da forma mais simples, eu vou classificar pelo híbrido, né? E aí eu consigo calcular de forma rápida aqui a média dos tratamentos. Então eu vou copiar aqui os híbridos e vou colar aqui e vou pedir para ele remover duplicatas. E aí vai ficar exatamente aqui A, B, C, D, né? Veja que é bem simples, né? E aqui eu vou pegar aqui a média do A, a média do B igual a média. Eu poderia fazer uma fórmula B mais complexa, né? Para pegar de forma automática, mas eu vou evitar de fazer isso, não complicar ainda mais, né? Aqui eu puxei para baixo, eu só vou colocar aqui que a média do B é essa aqui, a média do C é essa aqui, a média do D
é a média dessas 4 repetições aqui, tranquilo? Então, confere, média do A aqueles 4, média do B aqueles 4, média do C aqueles 4, média do D aqueles 4. Então, tem umas médias aqui. Ah, mas eu preciso também da soma, né? Então, eu devia ter feito primeiro, né? Em vez de média aqui, eu vou colocar soma, e em vez de C, né, o que eu preciso é a média desses aqui, tranquilo? A média não, a soma desses aqui. Aí eu vou ajustar da mesma forma aqui, né? A soma do B, a soma do C e a soma do D. Se eu tivesse feito isso, feito antes, era mais fácil. Então aqui eu tenho o Y, abre parênteses, e ponto, ponto. Tranquilo? E aqui vai ser o Y barra, e o barra que eu não consigo colocar no Excel, botar a barra embaixo. E ponto, ponto. Quem que eu tenho aqui no total, né? Aqui eu não sei se eu consigo mudar dentro da tabela dinâmica. Esse aqui vai ser umidade. Vamos considerar que umidade seja a linha, né? Então vai ser o Y, parênteses, ponto. Se é a linha, aí vai ser ponto K. Não deu erro não. E considerar que a fertilidade seja as colunas. Por que ele mudou automático aqui? Vamos ver se muda aqui. J. Ponto. Não muda. Ele muda. Como está na tabela dinâmica, ele muda aqui e muda lá. Então, nem vou colocar isso aqui para eu desfazer aqui, senão pode confundir vocês. Deixa total mesmo. Vamos ver se tem pergunta no chat. Não, não tem. Só a gente saindo, entrando, voltando para lá. Opa, peguei o tabela errado. E agora basta nós montar aí já temos os dados, né? Montar fonte de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado e F tabelado. E aí nós temos quem aqui? Umidade, eu vou botar primeiro fertilidade, umidade, tem mais tratamento, que é híbrido, né? Híbrido, erro e total. É isso, né? Grau de liberdade total, quantas unidades experimentais são? 16 menos 1, 15. Fertilidade, umidade e híbrido são 4, né? Então, 4 menos 1, 3, 3, 3. E aí, por diferença, né? 15 menos 3, menos 3 e menos 3. E aí vai dar 6. Soma de quadrados, eu vou precisar quem? Igual soma quad de quem? De todos os valores, né, do meu experimento, que são esses valores aqui. Tranquilo? Faltou quem? Menos o fator de correção. Por que eu deixei o fator de correção? Porque eu vou colocar ele aqui, né, que é igual a soma total elevado ao quadrado, dividido por quem? Total de unidades experimentais, que é 16. Então, está aqui o fator de correção. Agora eu vou diminuir aqui. A soma de quadrado total é o quadrado de cada uma das unidades experimentais e somadas, menos o fator de correção. Aí, agora sim, a soma de quadrado total é 264,69. De fertilidade, que são as nossas colunas, igual soma quad. A fertilidade são as nossas colunas, então está aqui a nossa soma das colunas, certo? Soma ao quadrado dividido por quem? Por 4, né, que é o número de tratamentos, de linhas, né, menos o fator de correção. Beleza? Veja que deu uma variação bem baixa, né, de fertilidade. Mesma coisa agora para a umidade, que são as nossas linhas, igual soma quad, a soma das linhas, dividido por 4, menos o fator de correção. De híbrido, aí por isso que a gente fez a soma dos tratamentos, né? Igual soma quad, a soma dos tratamentos, dividido por 4, menos fator de correção. E o erro, esse
menos esse, menos esse, por diferença. Veja que a soma de quadrado de erro deu baixa, a maior variação existente, né, dos 264 e 262 são variação devido aos tratamentos. E aí os quadrados médios, aí ficou fácil, né? Esse dividido por esse, e aí só arrastar para baixo aí temos os quadrados médios. F calculado é igual a esse dividido pelo quadrado médio do erro, até eu vou fixar aqui apertando no F4, vejo que apareceu o cifrão ali antes do P e antes do 5, por quê? Que eu consigo arrastar para baixo e fica certinho aqui os valores de F calculado, veja. Quadrado médio de umidade dividido por quadrado médio do erro, quadrado médio de híbrido dividido por quadrado médio do erro, e o primeiro que eu já tinha feito, né, quadrado médio de fertilidade pelo do erro. Tabelado, mesma coisa, igual INVF, nível de significância, 0,05, ponto e vírgula, grau de liberdade e grau de liberdade do erro. O do erro eu vou fixar da mesma forma, né, para poder arrastar. E aí você arrasta, vai dar tudo a mesma coisa porque é os mesmos, né? E aí você pode padronizar as casas decimais, esse aqui eu vou deixar com 4 casas decimais, e esses aqui eu vou deixar com 2 casas decimais. Tá bom. Então vejam que o efeito de tratamento, né, que são os híbridos, o F calculado é muito maior que o F tabelado, então é significativo, podemos colocar um asterisco. O de umidade, o F calculado também é maior, então vou colocar um asterisco. E o de fertilidade não significativo, né? O F calculado é menor. Tranquilo? Até aí tudo bem? Aqui, salvar, para fazer a análise no Sysvar, a gente precisa salvar essa tabela aqui em formato DBF. Comentei na aula passada, para salvar em DBF, a gente tem várias estratégias, né? A gente pode utilizar um LibreOffice, por exemplo, que é um Office livre, que salva em DBF. Pode, enfim, utilizar sites da internet, que é o que eu estou fazendo aqui, não quis instalar outro Office no computador. Então, eu vou copiar essa tabela. O que eu tenho que ter cuidado aqui, né? Vou criar uma nova, porque ali eu tenho que estar só com a tabela dos dados, né? Eu não posso ter outras coisas na minha tabela. Tem que ter cuidado para não ter espaço nem acento nos nomes. Aqui, por exemplo, o híbrido, né? Era para ter um acento, não tem. Aqui o nome, né? Também não é um nome composto, é um nome simples. Padronizar as casas decimais, né? Até tudo ficar zero, né? No caso aqui com 3 casas decimais já zera tudo no final. Então com 2 é suficiente. E é isso aí. Os nomes dos tratamentos também não tem espaço, são nomes simples, né? Então é isso aí. E aí eu vou salvar essa tabela. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou dar um nome para ela, vou chamar de EQL. Vou salvar isso aqui em XLSX mesmo. Tranquilo? Salvei. Vou ver se está salva ela aqui. Fechei ela. Tanta coisa aberta aqui ela, na minha área de trabalho. E agora eu vou abrir um site que faça isso. Aqui tem esse site que eu já coloquei para vocês. Vou colocar de novo aí no chat. Faz esse salvamento aí, essa conversão, né? Escolhe o arquivo que você quer, aí vai na área de trabalho, escolhe o arquivo que você salvou, e aí tu pede o formato que ele quer, que você quer que ele faça. Escolhe aqui DBF e manda converter. Aí ele está convertendo e baixa esse arquivo. Beleza? Baixou aqui, ó, nconv.com_dql. Então esse arquivo aqui está lá no Downloads. Eu vou importar ele para dentro do Sysvar. Abre o Sysvar, análise, anava, abrir arquivo. Aqui já tem outro que eu tinha feito antes. Vejam esse aqui, ó, de hoje, né? Dia 25 de fevereiro às 11h21. Agora são exatamente 11h21. Então é esse arquivo aqui mesmo. Abre o arquivo, vejam que ele já interpretou, né, a primeira linha que tem o nome das colunas.
Agora eu vou montar o quadro de análise de variância. Umidade, apareceu aqui embaixo, adiciono. Fertilidade, adiciono. Híbrido, adiciono. São as 3 fontes de variação. E aí, finalizo. Encerro o quadro de análise de variância. Ele está pedindo aqui em qual desses fatores, né, que eu quero aplicar o teste de médias. Umidade e fertilidade são aquelas restrições que fizeram com que a gente tivesse que utilizar o delineamento quadrado latino. Os meus tratamentos são os híbridos que eu quero comparar. E quando eu clico em híbridos, abre essa janelinha aqui, que eu tenho que escolher qual o teste de médias. Vejam que aqui tem o segundo opção, aqui é o teste Tukey, tem SNK, Bonferroni, teste T, Scott-Knott, contrastes e regressão. O nível de significância aqui, o padrão é 0,05, vou deixar. Dá OK, OK de novo. E aqui está perguntando quais são as variáveis respostas que serão analisadas. No caso, só tem uma, que é produtividade. Aí, quando eu clico nela, ela vem para cá. Se eu tivesse mais variáveis aqui embaixo, basta clicar que elas vão vir para cá. E aí eu vou finalizar a análise de variância. Aqui, para transformações, a gente não viu isso ainda. Quando a gente não atende os pressupostos do modelo matemático, a gente pode aplicar transformações. Vou finalizar sem fazer transformação. E aí, pronto. Deixa eu aumentar a fonte aqui. E aí já dá para ver, se eu aumentar mais aqui, acho que dá também. Está feita a análise, né, para produtividade. Se tiver mais de uma, ele vai fazer na sequência, né, toda a análise para essa variável, depois para a próxima variável. Aqui, se você aplicar alguma transformação, ele vai avisar, né, no caso aqui não teve transformação. A análise de variância, vejam aqui os mesmos valores que nós encontramos, né? O efeito de tratamento foi significativo. Vejam aqui a nossa tabela, ó. F calculado de híbrido deu 1963,89, né? 0,9, mesma coisa. Para efeito de umidade, umidade deu 8,4. Umidade, aqui ficou na primeira linha, 8,4. E fertilidade, 2,91. Tudo certinho, tranquilo? Então, a significância também, né? Tanto umidade quanto híbrido, o efeito foi significativo. Então, a primeira linha aqui, significativo, umidade, e o híbrido também significativo. A gente viu que a gente compara, né, esse p-valor aqui, essa coluna, para interpretação. Se ele for menor do que o nível de significância, que é 0,05, é significativo. Nesse caso aqui ficou tudo zero, quer dizer que se tivesse mais casas decimais aqui, até chegar a um número significativo. Então, é bem menor do que 0,05. Esse aqui também, né, 0,01 é menor que 0,05, significativo também. Já esse aqui não, esse aqui deu 12%, né, 12,3 não é significativo, fertilidade. Coeficiente de variação muito baixo, né, 1,84, a média geral do experimento 1,4625. Tranquilo? E aqui o teste Tukey para o efeito de híbrido. O DMS é o delta do teste Tukey. Vejam aqui o delta deu 0,517, arredondando 0,517. Vai comparar com as médias dos tratamentos, né? Então vejam aqui, ordenou as médias de forma crescente. Aqui é uma característica do teste do Sysvar, né, do teste Tukey feito no Sysvar, é que ele sempre ordena de forma crescente, não decrescente. Mas basta você olhar de baixo para cima que vai dar no mesmo, né? Então, olhando aqui, o tratamento com a maior média foi o tratamento B, e em vez de colocar a letra A, B, C, D na sequência, ele utiliza A1, A2, A3, A4. Também a mesma interpretação, né? Se tiver A1 e A1, quer dizer que não difere. Se tiver A2 e A2, não difere. Se tiver A1 e A2, quer dizer que difere. Tranquilo? Então, foi dessa forma aqui. Então, aqui a gente pode ver que são todos diferentes, né? Compara o B com o D, né, que tem médias próximas aqui, eles diferem estatisticamente porque tem aqui letras e números, né? A letra é a mesma, mas o número é diferente, né? A codificação do teste, né, é diferente. Então, eles diferem, né? Então, o tratamento melhor aí, né, seria o tratamento B e difere estatisticamente de todos os demais. E o pior tratamento é esse aqui, também difere estatisticamente dos demais.
Vamos à análise, então, no software R. Também uma análise extremamente fácil. Eu já preparei o script aqui, eu estava fazendo um relatório. Mas deixa eu limpar isso aqui para vocês verem depois. Dá para ver aí? Ficou um pouco escuro, um pouco claro. Não, acho que dá para ver, né? Sim, professor. Muito bem. Então, aqui a análise do quadrado latino. Depois eu vou colocar essa rotina, esse script que a gente chama, para vocês aí no Moodle vocês acessarem. Alguns pacotes que eu utilizei aqui para fazer análise. A gente utiliza esse comando library e tem um pacote chamado Agricolae. Esse pacote ele tem o teste TUC, por isso que eu carreguei ele aqui. Então, carreguei esse outro GTools e o Tidyverse que ajudam aí na manipulação dos dados. Né? Basta executar, né? Se o seu R não tem instalado ainda, você vai precisar instalar esse pacote que eu estou pedindo só para carregar, né? Eu vou melhorar depois essa parte aqui, que eu vou passar via relatório para vocês. E aí já tem os comandos certinho aqui, por exemplo, o pacote Agricolae, onde é que está? Aqui, ó. Aí eu já, nesse comando aqui, ele já vai perguntar se o pacote está instalado, né? Ou se ele está requerendo ainda o pacote. Se ele não está instalado, ele já instala e já carrega. Então, esse comando aqui é mais eficiente do que esse aqui. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, só para executar. Então, executa os pacotes, que é simples, só carregar os pacotes. Aí vem a parte de entrada de dados, né? No Sysvar, a gente precisa salvar em DBF e abrir o DBF. Aqui no R, a gente pode utilizar a forma mais simples, é a partir do TXT. Então, eu vou voltar lá no meu conjunto de dados. E aí, o meu conjunto de dados é esse aqui, né? Opa. Esse aqui. Então, eu posso copiar simplesmente e abrir um bloco de notas. No caso aqui está os resultados das enquetes, eu já salvei. Vou fechar isso aqui, vou abrir um bloco de notas em branco. No meu bloco de notas eu vou simplesmente colar. Da mesma forma, né, aquela separação do bloco de notas é por colunas, né, então, embora aqui pareça que está desconfigurado, mas tem uma tabulação, né, umidade, fertilidade, híbrido, produtividade, não vai ter problema quanto a isso aqui. A padronização dos nomes, não tem acento, não tem espaço, nome dos tratamentos, enfim, a padronização das casas decimais, tudo certinho. Aí eu vou salvar. Eu costumo salvar para análise do software R, eu salvo aqui dentro dessa pasta aqui que eu criei, dentro do diretório C, uma pasta que eu chamei de R dados. E aí eu salvo aqui, vou salvar com esse mesmo nome que eu tinha feito antes, DQL, e vou salvar. Ele vai dizer que já tem, né? Eu vou substituir ele. Beleza. Então, tá lá. Se você ir lá na pasta R dados, você vai ver aqui dql.txt. Tranquilo? E aí, vou entrar com esses dados. Então, vou criar uma variável chamada dados, que ela vai receber read table, é a função para ler tabela. E aí, qual tabela que eu vou ler? Aí eu vou ter um file.choose. Esse file.choose, ele abre uma janelinha para eu escolher o arquivo. E esse argumento aqui do read table, H igual a T, significa que na primeira linha eu tenho o título das minhas colunas, tranquilo? Aí quando eu executo aqui, vou minimizar aqui que ele vai achar, ó, abriu aqui a janelinha. E aí eu vou lá na pasta RDados, né, no C, na pasta que eu salvei, RDados, DQL, que eu acabei de salvar, 11.6, e vai abrir. Pronto, abriu. Volta lá no R. Vejam agora se ele carregou os dados. Quando eu executar aqui chamar dados, ele vai mostrar aqui os dados, né? Uma outra forma de visualizar, quando a tabela é muito grande, né, para não poluir essa janela aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl L aqui que ele limpa. Eu pedi esse comando aqui, ó, red, de cabeça, né, cabelo, sei lá, que vai mostrar só as primeiras linhas aí. Aí, se a tabela é muito grande, não polui. Quando tem milhões de dados, aí enche o teu console aqui, depois você não consegue voltar. Aqui para você verificar se os tipos de dados estão coerentes, né? Esse str dados aqui ele vai te mostrar. Ó. É um data frame que tem 16 observações e 4 variáveis. A primeira coluna é a umidade, né? Tem valores inteiros,
1, 2, 3, 4 são esses valores. A segunda variável, né, a segunda coluna, fertilidade, também valores inteiros, né, nessa sequência. A terceira coluna é híbrido, caractere, né, letra A, B, né, na sequência. E a última coluna é produtividade, que é numérico, né, com valores decimais e os valores da variável resposta. Tranquilo? Beleza. Então, os nossos dados estão corretos, vamos à análise de variância. Então, eu vou criar uma variável chamada ANOVA, que vai receber, né, tanto igual quanto aquela setinha de atribuição, elas são equivalentes, né? Então, aqui, se eu deixar o igual ou essa setinha aqui, vai dar a mesma coisa, tranquilo? O comando para executar a análise de variância é esse aqui, AOV, beleza? AOV, e aí os argumentos, né? De quem que eu quero analisar, fazer a análise de variância? Da variável produtividade. Então, eu coloco dados, o sinal de dinheiro, né? Como é que é o nome desse sinal aqui? Não sei. Cifrão, né? Produtividade, que é o nome da coluna. Ah, mas eu não lembro como que está escrito. Então, coloca names, dados. E aí você vai pedir aqui, vai mostrar, ó, produtividade, escrito com a letra P maiúscula. Então, beleza. E dados está com a letra minúscula. Então, eu quero fazer a análise de variância da produtividade, aí til, aí quais são as fontes de variação do meu modelo matemático. Então, é o tratamento, que é híbrido, sem acento, mais, aí eu coloquei na outra linha aqui só para ficar mais claro, né? Umidade mais, aí dados, cifrão, umidade, fertilidade, né? Dados, cifrão, fertilidade. Então, são as três fontes de variação lá. Tratamento, linha e coluna. No caso aqui, linha e coluna é umidade e fertilidade. E aí, executo. Beleza, está calculada a nossa análise de variância. Vamos chamar aqui a nossa variável ANOVA. Vejam que ele calculou, eu abrir ela aqui um pouco, executar de novo, mas não ficou esteticamente bonito. Vejam, olha só, ele tem aqui a soma de quadrados e os graus de liberdade, mas está aqui o híbrido numa coluna, a umidade na outra, a fertilidade na outra e o erro no outro. Ele está por coluna, não é o tradicional, né? Eu queria por linha. Então tem esse comando aqui, summary, ele organiza o nosso quadro de análise de variância. Então vamos usar summary do nosso resultado, que é a ANOVA. Então quando você executa, agora sim, ó, resultado híbrido, que são os tratamentos, umidade, fertilidade e erro. Agora sim, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio calculado e o p-valor. Agora sim. Então eu consigo ver aqui de forma clara, né, que o efeito de tratamento foi significativo, e aqui o R já coloca até uns asteriscos aqui mostrando que foi significativo, né? Quanto mais asterisco, mais significativo é, né? Por exemplo, se for 3 asterisco, é significativo a 0,1%. Se for 2 asterisco, é a 1%. Se for 1 asterisco, é a 5%. Então, ele faz essa diferenciação. O importante é que tenha asterisco para ser significativo. Umidade também foi significativo, fertilidade também foi significativo. Tranquilo? Não, desculpa, fertilidade não foi significativo. Para ficar mais fácil, né, para não ter que usar esse dado, cifrão, o nome da coluna, eu posso executar esse comando aqui, atache dados. Porque aí, o que esse comando faz? Ele cria um vetor para cada coluna. Aí eu posso usar diretamente o nome, produtividade, híbrido, umidade, fertilidade, sem ter que colocar dados, cifrão na frente. Vejam como é mais simples. Atache dados, aí eu vou executar novamente aqui a nova, né? Gerar a nova, a partir do comando AOV, da produtividade em relação a híbrido, mais umidade, mais fertilidade. Então vejam que fica bem mais fácil de escrever o comando, né? Não precisa colocar dados, cifrão, produtividade. E aí depois eu peço para organizar o resultado, né, com o comando summary. Beleza? O mesmo resultado aí. Aqui os asteriscos vieram para baixo porque não coube aqui, né, na janela eu puxei para cá um pouquinho. Aí aqui tem alguns comandos para executar, por exemplo, a tabela de médias, né? Eu quero aqui esse comando tapler para fazer por tratamento. Então vejam, da produtividade, eu vou fazer para cada híbrido,
o cálculo da MIAN, que é a média. Vejam que ele calculou aqui, ó, tratamento A, a média 6,25, B, a média 16,4, C, 8,9, o D, 14. Eu posso colocar isso num gráfico, né? Aqui meu gráfico não apareceu porque está muito pequeno aqui a janela. Agora sim. Fiz um gráfico box plot, vejam que a variabilidade dentro dos tratamentos, né, é muito baixa. Os valores das repetições são muito próximos, né? E por isso que deu aquela precisão lá, o coeficiente de variação bem baixinho, né? Deu 1 e pouco, acho que você vê. Então, nós temos aí mostrando, né, os tratamentos. E quando a gente faz aquela comparação de médias, né, todos diferem de todos, né? Por isso que está mostrando aí nesse gráfico. Da mesma forma que eu fiz o box plot, né, utilizando dado, cifrão, produtividade, eu podia utilizar diretamente os nomes porque eu já executei o comando Apache, né? Então já existe vetores com cada um desses nomes. Então eu posso colocar produtividade por híbrido, o boxplot que ele vai executar. Aqui o xlab é o nome do eixo aqui, né? Tratamento, ylab, produtividade, que eu coloquei até tonelada por hectare, né? Para ficar mais estético aqui o meu gráfico boxplot. Para executar o teste Tukey no R, tem esse comando aqui chamado hsd.test, que é do pacote Agricolae. Em cima da nossa análise de variância, que eu armazenei na variável ANOVA. Quando eu executo, vejam que aqui ele já executou, né, o teste Tukey, já organizou as médias de forma decrescente e colocou aqui as letras A, B, C e D. Tranquilo? Então ele vai executar aí. Eu posso usar o pacote ggplot para fazer um gráfico mais bonito, né? Mostrando o resultado do teste. E aí aqui tem uma série de comandos que eu vou deixar para vocês interpretar depois, mas vai gerar esse gráfico aqui, ó. Vejam que é um gráfico, uma estética bem mais bonita, já organizei de forma decrescente aqui também as médias, né? Colocando o resultado do teste aqui, são todos diferentes estatisticamente, né? Mas quando não for, vai aparecer também dessa forma. Já arrumei os nomes aqui dos tratamentos para acento, produtividade, coloquei a unidade de medida, aí fica mais estético, né? Dá para melhorar bastante esse gráfico ainda, né? Tirar essas linhas de grade aqui, dá para fazer uma série de coisas aí nesse pacote ggplot aí para ficar bonitinho. Vai mudar a cor também, enfim, muitas coisas dá para ser feita aí. Mas é só uma forma aí de vocês fazer análise também nesse software bastante poderoso aí, que tem não só a parte de análise, mas também a parte gráfica. Bem, deixei nos slides também mais um exercício para vocês, com um resultado, né, para vocês praticar. Então veja aqui são mais tratamentos, já deu mais ambiguidades aí. E o que vocês têm que lembrar do teste Tukey na interpretação é que ele é feito sempre 2 a 2. Esse tratamento G difere do D, né? Vou olhar aqui, tem a mesma letra? Tem a letra A nos dois, então eles não diferem. Esse, sei lá, o tratamento E difere do A, vamos ver se eles têm a mesma letra. Tem aqui A e B, esse aqui tem B, ou seja, tem a mesma letra B, então não difere, tranquilo? Então é dessa forma aí, você vai sempre analisar, né, vai comparar os tratamentos no teste Tukey 2 a 2. Pega o tratamento G, compara ele com o C. Será que eles diferem? Vamos olhar que esse tem a letra B, esse tem a letra A, então são diferentes, não tem a mesma letra. Lembrem sempre lá daquele rodapé lá que diz médias não seguidas da mesma letra diferem estatisticamente. Tranquilo? Se eles têm a mesma letra, seja a letra que for, eles não vão ser diferentes estatisticamente. Tranquilo? Muito fácil, então pratiquem aí.